O vídeo de hoje é sobre uma HQ baseada num jogo. Muitos sonham em fazer quadrinhos, mas muitos, como eu, sonham em fazer também os seus próprios jogos e poder ser um profissional da área, por exemplo. E quem pode te ajudar com isso é a EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que tem mais de 100 cursos com mais de 30 mil alunos, com professores que são excelentes profissionais atuantes tanto no mercado nacional como no exterior, com um ensino didático e de fácil entendimento. A EBAC tem várias áreas de ensino que vão do zero ao profissional, como negócios, marketing, moda, música, software, programação e as minhas áreas favoritas, audiovisual, design e games. No curso de games, por exemplo, você tem uma formação profissional em 9 meses para ser um artista 3D, aprendendo a fazer modelagem, texturas e configuração de cena, por exemplo. E games é algo que está totalmente em alta. Inclusive, o Brasil está no ranking como o 13º maior do mundo. Com 1,5 bilhão de dólares investidos e mais de 375 estúdios de criação, por exemplo. E o melhor de tudo, com a facilidade que a EBAC oferece, com o ensino online, você pode aprender no seu tempo, quando e onde quiser. Por isso, para você que é inscrito aqui no canal, a EBAC está disponibilizando um cupom de desconto de R$200 em qualquer curso que você escolher. O cupom é o Nerd All Stars. Mas corre, porque esse desconto é por tempo limitado. Então dá uma olhada no link aqui na descrição, aproveita o cupom e não deixa para depois a oportunidade de poder tornar a sua paixão na sua profissão com a EBAC. Fala galera, hoje é dia de Homem-Aranha Cidade em Guerra. É uma história da Marvel, escrita por Dennis Hallum e desenhada por Michel Bandini no ano de 2019. Em 2018, o jogo Marvel's Spider-Man foi lançado e se tornou um enorme sucesso, porque o jogo é realmente muito bom. Então a história dele começou a ser expandida, e claro que vindo da Marvel, a história foi expandida nos quadrinhos, num tipo de selo único que foi batizado como Gamerverse. Esse primeiro volume do Gamerverse do Homem-Aranha basicamente é um grande resumo da história do próprio jogo, mas é algo contado de forma mais rápida do que aconteceu no game. Então se você quer conhecer a história completa mesmo, com todos os detalhes, eu já fiz vídeo contando os acontecimentos do game, e eu recomendo que você assista primeiro esse vídeo, que vai ter o link aqui na descrição. Mas se você já jogou o jogo ou já assistiu o vídeo, primeiro se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Peter Parker no seu pequeno apartamento alugado em Nova York, acordando com o seu scanner apitando, indicando uma interceptação da SWAT, dizendo que estão prestes a se infiltrar na torre de Wilson Fisk, o rei do crime. Assim, Peter veste o seu uniforme e corre até lá, onde 20 minutos depois ele lutava contra o vilão numa batalha por toda a Fisk Tower, que no final termina com a vitória do Homem-Aranha e com a prisão do rei do crime. Mas enquanto Wilson Fisk é preso, o rei do crime avisa que é ele quem mantém a cidade em ordem e que em um mês o Aranha vai desejar nunca ter feito isso. Peter Parker é o Homem-Aranha nesse universo há 8 anos, e inclusive trabalha junto da chefe de polícia de Nova York, a Capitã Yuri Watanabe, quem agradece a ajuda do amigão da vizinhança nesse momento. Só que o seu trabalho como Peter Parker é de assistente de pesquisa do famoso Dr. Otto Octavius, um brilhante cientista que inclusive inspirou Peter a seguir essa carreira. E eles trabalham na criação de próteses de membros que respondem a comandos mentais para ajudar os necessitados. Mas os projetos ainda apresentavam muitas falhas. Um tempo depois disso, no centro da cidade, o oficial de polícia Jefferson Davis leva o seu filho para a escola, o jovem Miles Morales.
Mas no meio do caminho, um chamado acontece e vários policiais são requisitados, porque o Shocker estava invadindo um banco, onde inclusive o Homem-Aranha já estava ali tentando impedir o criminoso. Só que a eletricidade acaba afetando seu uniforme. Assim, naquela noite, Peter volta para o laboratório onde, sem a presença de Otto, ele pode mexer e atualizar o seu traje. Só que, de repente, Otto Octavius aparece ali e o surpreende. E de forma inesperada, ele vê o uniforme do Homem-Aranha. Com isso, ele deduz que Peter vem trabalhando junto com o herói, e que atualizar o seu uniforme e os seus equipamentos é algum tipo de trabalho paralelo. Inclusive, ele dá dicas e planos para a criação de um novo traje. Enquanto isso, a ex-namorada de Peter Parker nessa época, Mary Jane Watson, repórter do Clarim Diário, foi até a casa de leilões de Wilson Fisk para investigar os artefatos do Rei do Crime e encontrou arquivos sobre algo chamado de Bafo do Diabo. Só que homens com máscaras chinesas de demônios aparecem ali atrás da mesma coisa. Então ela pede ajuda de Peter, que surge como Homem-Aranha, conseguindo salvar Mary Jane, mas infelizmente não conseguindo recuperar os arquivos que ela queria. Acontece que esses homens mascarados eram capangas do Senhor Negativo, que os comandava porque ele tinha interesse também no tal Bafo do Diabo. Depois de tudo isso, Peter vai até um local chamado Festa, um tipo de abrigo aos necessitados, onde a sua querida tia May trabalhava. Um local comandado por Martin Lee, o próprio Senhor Negativo. Enquanto isso, no seu apartamento, Miles Morales conversava com o seu melhor amigo Ganke por mensagens, falando sobre a última aparição do seu ídolo, o Homem-Aranha. Uma aparição num combate que ele teve contra o vilão Enxame. Nesse momento, inclusive, depois da sua luta contra o Enxame, Peter recebe uma ligação de Otto Octavius, dizendo que, por causa das falhas e atrasos nos projetos, o laboratório teve o seu financiamento cortado pelo prefeito Norman Osborn. Naquela noite, o Homem-Aranha recebe um aviso da capitã Yuri Watanabe, dizendo que aqueles homens com máscaras de demônios apareceram nas docas, saqueando equipamentos, de novo, de Wilson Fisk. Mas antes de entrar na propriedade, o herói recebe companhia de um policial de confiança de Yuri, o oficial Jefferson Davis, o pai de Miles Morales. O problema é que no meio das investigações do galpão, eles são atacados pelos demônios mascarados, e o Homem-Aranha os persegue numa fuga pela cidade. Mas no meio das buscas acontece um acidente com um caminhão de transporte de gasolina. E quando o Homem-Aranha tenta ajudar, ele se descuida e um dos demônios tenta atropelar o herói. Mas nesse momento, o oficial Davis surge e evita o pior, salvando o Homem-Aranha. Depois da confusão ser resolvida, o oficial Davis recebe os primeiros socorros para seus ferimentos, enquanto Mary Jane surge querendo fazer uma entrevista com ele para o Clarim Diário. No outro dia, quando chega no colégio, Miles Morales descobre o que aconteceu com seu pai, como ele estava sendo considerado um herói na TV e nos jornais, por ter salvado o Homem-Aranha. Mas ele estava machucado, se recuperando no hospital nesse momento. Assim, no caminho para lá, Miles presencia o Homem-Aranha evitando a queda de um helicóptero, causada mais uma vez pelos demônios mascarados. Depois disso, Peter tenta voltar para o seu apartamento, mas descobre que foi despejado por falta de pagamento. E nesse momento, ele recebe uma ligação de Mary Jane, que conta que a sua reportagem rendeu uma homenagem ao oficial Davis. Ele é um herói, e o prefeito Norman Osborn vai fazer um tipo de homenagem ao policial no meio do seu comício. E ela convida Peter para que eles vão juntos nesse evento, o que era algo bom para Peter se distrair daquele despejo. Miles Morales fica todo orgulhoso dizendo que o seu pai é um super policial. Mas Davis diz que não tem nada de super. Ele apenas não desistiu num momento de dificuldade. E isso é o que pessoas boas devem fazer.
O problema é que, no meio das homenagens e do discurso do oficial Davis, frente a uma plateia cheia, com o seu filho Miles Morales e a sua esposa Rio Morales assistindo, algo terrível acontece. Homens controlados por uma energia negativa, possuindo bombas, começam a ativá-las e a explodir tudo. E uma dessas pessoas estava bem do lado de Jefferson Davis. O oficial então tenta empurrá-lo para salvar sua família, mas a explosão o atinge em cheio, matando o oficial Davis. Depois do funeral, Peter fala com Miles e tenta consolá-lo, mesmo Miles não o conhecendo. Na verdade, ele só queria ajudar, mas nada do que ele dissesse mudaria o que aconteceu. Quem começa a investigar todos esses acontecimentos agora por conta própria é Mary Jane Watson, que pelas gravações, fotos e vídeos que ela fez do evento, percebeu a presença de Martin Lee, o dono do abrigo Festa, onde a tia May trabalha. Peter, inclusive, estava no Festa nesse momento, recebendo Miles Morales, que estava disposto a ajudar a sociedade, assim como o seu pai fazia. E enquanto ele apresenta Miles para tia May, Peter recebe uma ligação de Mary Jane contando sobre as suas investigações. Peter então vai até o escritório do próprio Martin Lee, mas nesse momento, homens com máscaras de demônios surgem buscando armas a pedido do seu chefe. Com essa evidência então, Peter e Mary Jane passam a investigar isso juntos. E mesmo sendo perigoso, Mary Jane quer ajudá-lo. Ela quer ser um tipo de parceira para o Homem-Aranha. No meio dessa conversa, o scanner da polícia de Peter mostra uma invasão na Oscorp. E então o Aranha corre até lá, onde enfrenta vários demônios mascarados. O problema é que o Homem-Aranha é surpreendido por outra equipe armada. Uma equipe liderada por Silver Sable, a Sabre de Prata. Ela é basicamente a segurança particular de Norman Osborn. E como o Homem-Aranha era um mascarado, ela o atacou. Mas esse foi um erro. Ele não era uma ameaça para o prefeito Osborn. Mary Jane acompanha isso do lado de fora da Oscorp e vê os mascarados fugindo em direção ao Central Park. Ela vai até lá então e encontra uma base da Sable. E numa das tendas ela encontra um cientista contratado por Norman Osborn para realizar um projeto único. O projeto GR-27, chamado também de Bafo do Diabo. A ideia do GR-27 era produzir cura para qualquer tipo de doença. Mas com uma leve alteração, na forma atual, ele se tornou uma arma biológica. O problema é que quem chega nessa tenda nesse momento atrás do projeto é o próprio Martin Lee, o Senhor Negativo. Assim, Martin Lee leva Mary Jane como refém e rouba a amostra do GR-27 em posse do cientista. E agora, em posse dessa arma biológica, o Senhor Negativo leva o Bafo do Diabo até a Grand Central Station, uma imensa estação de metrô, onde pretende espalhar a toxina. Mas o Homem-Aranha consegue chegar na estação, e enquanto um combate com o Senhor Negativo se inicia, até mesmo pelas linhas do metrô, Mary Jane fica na Grand Central Station e consegue desarmar a bomba que iria liberar o Bafo do Diabo e infectaria toda a cidade. Tanto Mary Jane quanto o Homem-Aranha têm sucesso nas suas missões, e Peter consegue golpear Martin Lee, enquanto ele contava que estava fazendo tudo isso porque tinha uma dívida antiga com o prefeito Norman Osborn. Por isso, ele causou aquelas explosões no seu comício. Mas independente do que seria essa dívida, ele fez inocentes sofrerem. Ele matou pessoas, como o pai de Miles Morales. E agora estava na hora de acabar com tudo isso. Assim, a luta termina com um choque de Martin Lee no vagão do metrô que o deixa nocauteado. E mesmo o vagão destruindo uma das estações, finalmente a ameaça tinha sido controlada. Martin Lee foi preso por Yuri Watanabe e o Bafo do Diabo foi levado em segurança por uma equipe da Sable. O problema
é que ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, o Dr. Otto Octavius tinha outros assuntos a tratar. Irritado com o cancelamento da verba dos seus estudos, ele continuou desenvolvendo as suas próteses sozinho e criou 4 braços mecânicos acoplados no seu cérebro com uma interface neural. Só que isso parecia afetar a mente do doutor. Acontece que Otto Octavius e Norman Osborn eram companheiros na faculdade, conhecidos como os Oz. 2 gênios da ciência, inclusive por isso que a sua empresa é chamada de Oscorp. Otto era sócio de Osborn e eles fundaram a empresa juntos. Só que os dois seguiram caminhos diferentes depois de um certo incidente. Um estudo que Otto achou antiético. E Osborn ficou com a empresa e com toda a fama, o que deixou Otto cultivando esse ódio até os dias de hoje. Assim, pouco tempo depois da derrota do Senhor Negativo, é noticiado um ataque ao transporte que levava ao Bafo do Diabo, e a carga tinha sido roubada. Os policiais dizem que quem fez isso foi um homem com 4 braços mecânicos extra. E Peter desconfia, mas só tem certeza do que se trata quando Mary Jane liga e diz para que ele a encontre no laboratório do Dr. Otto. Ali estavam os estudos dos braços mecânicos e a evidência da alteração da interface neural no cérebro do doutor. Quem tinha roubado o Bafo do Diabo tinha sido Otto Octavius, que estava agora no centro de Nova York com aquela amostra, dizendo que o mundo iria saber realmente quem era Norman Osborn. E então, o nomeado agora de Dr. Octopus libera a doença e infecta uma grande parte da população de Nova York com o Bafo do Diabo. O problema é que o Homem-Aranha não conseguiria resolver isso agora, porque ele estava tratando de outro assunto. Prisioneiros que se libertaram da Ilha Riker. Prisioneiros extremamente perigosos como o Rhino, o Abutre, o Electro, o Escorpião e o Senhor Negativo. O Homem-Aranha tenta combatê-los, mas 5 inimigos juntos era demais até mesmo para ele. E tudo dá errado quando surge o 6º integrante daquele sexteto sinistro. Era Otto Octavius, o Dr. Octopus, que aparece revelando que ele é o grande responsável por tudo aquilo. Ele criou essa distração na Ilha Riker porque precisava terminar o seu grande plano, o de acabar com Norman Osborn. E nem o Homem-Aranha poderia pará-lo. O tempo vai passando e o Bafo do Diabo ia corroendo e sufocando as pessoas aos poucos, até a morte. Aquilo parecia o fim do mundo. Parece até que o que o Rei do Crime disse antes, sobre ser ele quem mantinha a ordem na cidade, talvez fosse verdade. Enquanto o Homem-Aranha tentava ajudar os doentes, Mary Jane tentava buscar mais informações sobre o Bafo do Diabo, para criar uma forma de fazer um antídoto para aquela infecção. Assim, ela se infiltra na cobertura de Norman Osborn, encontrando um tipo de laboratório onde tinham informações sobre a produção do GR-27. Acontece que, para criar o Bafo do Diabo, Norman usou cobaias, crianças que passavam por testes, e uma dessas crianças foi Martin Lee. E esse foi o incidente que o transformou no Senhor Negativo. Inclusive, foi por isso que Otto Octavius quebrou a sociedade com Norman Osborn. Mas isso arruinou a sua carreira de cientista. E era por isso o ódio de todos contra Norman Osborn. Antes de sair, Mary Jane vê outras criaturas naquele laboratório, como aranhas modificadas geneticamente. E com o susto, um dos vidros acaba sendo quebrado, e isso atrai a segurança de Osborn, Silver Sable. E isso também deixa uma das aranhas à solta. Mas Mary Jane consegue sair chamando pelo Homem-Aranha, e na fuga, ela lhe conta tudo o que descobriu. O Aranha deixa MJ no Festa, onde inclusive Miles Morales ajudava com algumas caixas. E enquanto Peter vai embora dali,
Os dois se distraem e não percebem que uma das aranhas que escapou do laboratório da Oscorp ainda estava na blusa de Mary Jane. Essa mesma aranha pica a mão de Miles Morales nesse momento. O Homem-Aranha continua tentando evitar o avanço dos inimigos e vai até o prédio da Oscorp, onde o Senhor Negativo atacou. E ali, o Homem-Aranha confronta os seus demônios negativos. Dentro do prédio, Martin Lee tinha a única dose disponível da cura para o bafo do diabo. E Peter precisa daquilo para gerar réplicas para uma vacina. Mas antes de consegui-la, a ameaça maior surge. A ameaça por trás de tudo. O Dr. Octopus aparece. O vilão imediatamente ataca o herói, mas quem ele quer na verdade é Norman Osborn. Assim, Otto derrota o Homem-Aranha, pega o antídoto e leva Norman, deixando o Aranha nocauteado e bastante machucado para trás. O problema é que enquanto isso, a população continuava sofrendo com a doença, e uma das infectadas era a tia May. Silver Sable leva o Homem-Aranha até o Festa e o deixa aos cuidados do Dr. Michaels. Enquanto se recupera, Peter percebe que o maior problema não são os seus ferimentos, e sim a sua tia. May estava à beira da morte, causada pelo bafo do diabo. Peter precisava imediatamente ir atrás de Otto para recuperar o antídoto, mas ele estava fraco demais. Só que, com o conselho de Mary Jane, Peter percebe que ele ajudou a criar as próteses que são a base para os braços de Otto. Então ele também é capaz de combatê-los. Estava na hora de Peter Parker salvar o Homem-Aranha. Assim, quando Peter chega no laboratório de Otto, com a sua própria tecnologia, ele cria uma espécie de armadura resistente aos braços do Dr. Octopus. Enquanto isso, Otto estava no topo da torre da Oscorp, onde ele tentava fazer com que Norman assumisse que foi ele quem criou o bafo do diabo. Mas Norman o confronta, não assumindo nada, e diz que a única verdade é que Otto é um fracassado. Irritado, o Dr. Octopus solta Norman, mas nesse momento o Homem-Aranha chega e evita sua queda. E assim, ele escala o prédio para a batalha final. O Homem-Aranha quer o antídoto, mas Otto não vai entregá-lo facilmente. Assim, se inicia um combate entre os dois, que leva ao ponto crucial onde Otto revela que sabia que ele era Peter Parker. Mas isso não era sobre ele, isso era sobre Osborn. Era algo pessoal para Otto. Mas isso se tornou pessoal para Peter também. Então, irritado, o Aranha o ataca e consegue destruir o seu chip inibidor, destruindo o movimento dos seus braços. E assim, finalmente derrotando o Dr. Octopus, que cai do alto daquele prédio. Peter deixa Otto caído ali, paralisado, para que assim ele seja preso. E desse jeito, finalmente, acabando com toda a sua ameaça. Nesse momento, Peter leva o antídoto ao Dr. Michaels no Festa, e ele diz que com aquela amostra ele pode salvar toda a cidade. O problema é que, com isso, aquela amostra não poderia ser usada agora, e a tia May estava à beira da morte. Parado ao lado dela, o Homem-Aranha não sabe o que fazer. Só que a sua tia sabe. Ele deve fazer o que é certo. Então ela pede para que ele tire a sua máscara, para ela ver o rosto do seu sobrinho. Claro que ela sabia quem ele realmente era. A tia May estava orgulhosa por tudo o que Peter fez, por todos que ele salvou. E sabe que usando aquela amostra, ele pode salvar muitos mais. O seu tio Ben também estaria bastante orgulhoso do seu sobrinho. E então, nesse momento, a tia May morre. Um tempo se passa e tudo voltou ao normal. Inclusive com Peter e Mary Jane voltando a ter um relacionamento. Agora Peter espera que o seu novo apartamento fique pronto e vai passar alguns dias com Miles Morales enquanto isso. Só que no dia da mudança,
Miles diz que precisa lhe contar uma coisa. Depois da picada daquela aranha, ele vem sentindo algo estranho e mostra que ele tem habilidades. Ele podia se pendurar no teto. E então Peter lhe mostra que também podia fazer aquilo. Assim, para eles, o fim dessa história poderia ser, na verdade, um novo começo. E é desse jeito que termina a história. Homem-Aranha Cidade em Guerra nada mais é que um resumo do jogo. O jogo é realmente ótimo, com uma ótima história e ótimos personagens. Só que o quadrinho é basicamente uma adaptação disso, de uma forma extremamente resumida. Desse jeito, tudo parece um pouco mais apressado e algumas vezes até sem conexão. A HQ não é ruim. Para quem já jogou, é uma boa porque serve para relembrar tudo, mesmo que faltando momentos e explicações, as suas lembranças vão encaixar tudo. Para quem não jogou e quer saber como é a história do game, talvez a HQ funcione sabendo que é um resumão. Agora, para quem tá meio perdido e nem sabe que se trata de uma recontagem do jogo, vai ficar bastante confuso entre algumas passagens e até com algumas motivações. E isso pode fazer você achar que o quadrinho não é tão bom assim. Mas por ter uma história boa e bons personagens, contada numa narrativa bastante agradável e ágil, Cidade em Guerra não é um quadrinho ruim, mas é um quadrinho apressado. E, para mim, serve mais como resumo para relembrar do que um resumo para você conhecer esse universo. Mas esse é só o primeiro volume desse Gamerverse. Existem pelo menos mais 2 HQs do Homem-Aranha que dão sequência, e pelo menos a próxima história é uma história inédita e exclusiva dos quadrinhos. Mas essa continuação é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.